Você vai assistir agora mais uma produção da Igreja Comunidade Vida Nova, com a pastora Mércia. A palavra de Deus no seu lar. Fora, né? Compromisso com a obra de Deus. Não mentir. Renovação espiritual. O que mais? Renúncia. O que mais? Obediência. O que mais? Vão dizendo, preste atenção, o que é avivamento espiritual? Hã? Alguém falou? O que mais? Uma vida de santidade. Tem mais? Pode falar. Honrar pai e mãe. O que é avivamento espiritual? O que mais? Amar o próximo. Tem mais? Hã? Está na casa do Senhor. Perdoar. É você se converter todos os dias dos seus pecados. Ser fiel no dízimo. Diga, irmã. Diga aí de novo, irmã. A irmã falou, não ouvi. Fale de novo o que a irmã falou. Sim. Sim. Falou ainda agora. Tá certo. É o que mais? É bom ouvir. Eu quero saber. Eu estou falando tanto sobre avivamento aqui, sozinha. Eu quero que vocês falem. Quero saber, eu quero fazer uma sondagem. A Bíblia, lê a Bíblia. Hã? Comprometido com a obra de Deus. Espera aí. Viver a palavra. Diga, irmãzinha. Ser o quê? Ser fiel. Estou fazendo aqui as perguntas no lugar dos meninos aí, né? Da escola dominical. Estou fazendo uma avaliação aqui. O que mais? O que é avivamento espiritual? Pode ir falando. Tudo que vocês estão falando, eu estou considerando. Reconhecer que precisa de restauração. Cumprir com a palavra de Deus. Tem mais coisas diferentes? Tem mais alguém que quer falar alguma coisa diferente? Alguém quer falar alguma coisa diferente do que todos falaram? Tem mais alguma novidade? Honrar seus compromissos. O que é avivamento espiritual?
Quer falar alguma coisa? Mais? Pedir perdão todos os dias. O dízimo, já foi falado. Tem mais coisas, irmãos, que você entende, quer falar? Pode falar. Aqui a gente está entre família, não precisa ter vergonha de nada. Pois é. Ninguém falou sobre dons espirituais, batismo com o Espírito Santo. Ninguém falou, né, dessas coisas. Está envolvido também, está incluído também, viu, gente? Mas tudo que vocês falaram, juntando tudo, dá uma definição só, né? Quebramento espiritual não só é dar o dízimo, é perdoar, é amar, é estar na casa do Senhor, é cumprir com seus compromissos, é honrar pai e mãe, é obedecer, é andar segundo a palavra. Tudo isso que vocês falaram, juntando tudo é uma comunhão com Deus, sempre, né? É santificação, é uma restauração interior. Estou vendo que vocês entenderam. Vocês estão na linha. Estão na linha do entendimento do que é avivamento espiritual. Amém, irmãos? Graças a Deus. Porque tem muita gente aí que acha que o avivamento espiritual é só um culto muito bom. Um culto, né, de fogo, um culto onde todo mundo se alegra, fala língua estranha, e cai, corre, bate palmas, se levanta. Isso é avivamento. Mas vocês disseram diferente. Vocês disseram aí um monte de coisa aí que não tem nada a ver. Vocês disseram, é estar na casa do Senhor, é pedir perdão, é perdoar, é honrar a palavra de Deus, é obedecer. Está certo. Estão absolutamente certos. Avivamento espiritual. A palavra avivamento é avivar, é reviver, é manter vivo. Literalmente a palavra significa isso. Manter vivo o quê? Reavivar o quê? A vida com Deus. Seu relacionamento com Deus está sempre vivo, acordado, ativo, numa atividade. Está sempre de bem com Deus, com o seu próximo, com você mesmo, está em paz com todos, de acordo com a palavra, né? Isso é avivamento, entendendo os seus compromissos diante de Deus, assumindo suas responsabilidades de cristão, tudo isso que vocês falaram. Isso é avivamento espiritual. O contrário disso é frieza, esmorecimento, dormência, morte espiritual, apatia, indiferença. Estou nem aí. Tanto faz como tanto fez. Tanto faz ir na igreja como não ir. Tanto faz dar dízimo como não dar. Tanto faz perdoar como não. Estou nem aí. Se estou bem ou não estou com os irmãos. Nem aí. É o contrário. E tem muita gente assim. Muito indiferente a tudo que a palavra do Senhor diz. Então, o avivar é isso. Deus esteve sempre chamando, despertando o povo. Quando o povo caía numa dormência espiritual, numa frieza, numa mornidão. E aí começavam a praticar pecados, todo tipo de pecado, porque quem não está avivado, normalmente está praticando pecados. Normalmente está numa prática de pecado. Quando você não está ciente, consciente de que você tem que estar em comunhão com Deus, agradando ao Senhor, na presença dEle, honrando a Ele, correspondendo às expectativas de Deus, então isso leva
as pessoas a pecarem. A mente fica logo fechada para a palavra, vira aquela pessoa cética, insensível. Tudo é normal, tudo é comum, tanto faz, tudo bem, tem nada demais, não tem nada não. O que que tem? Tem nada demais. Então vira essa pessoa assim. Aí fica achando agora que todo mundo é extremista, é radical, é fanático. Ele não. Ele é que é maduro. Ele é que sabe das coisas. Quando na verdade ele é quem está completamente frio, apático, insensível, indiferente à palavra de Deus, à santidade, às coisas de Deus. Então, o avivamento espiritual é isso. É a gente se acordar para Deus. Se acorde. E Deus esteve sempre assim, sacolejando o povo. Se acordem. E Deus usava vários meios para despertar o povo. Então, vedava todas as bênçãos, não mandava chuva, para que a terra não germinasse, para que eles não colhessem o fruto. E quando eles vissem que não tinham o que comer, não tinham o que vestir, e as coisas estavam apertadas, não tinham dinheiro, aí ficavam tão desesperados e se aperreavam até olhar para cima. Oh Deus, tem misericórdia do Senhor. Disse, acordaram finalmente, olharam para mim. Interessante, né? Deus, ele tinha que fazer isso para poder o povo se acordar. E, lamentavelmente, Deus continua assim. Deus continua fazendo isso com o seu povo. De vez em quando, alguma coisa tem que surgir, tem que aparecer, alguma coisa tem que acontecer para que o povo clame ao Senhor e se volte para Deus. Se volte para Deus. Eu vou entrar ainda na palavra que eu quero dar hoje pela manhã, mas eu ouvi um testemunho, estou me lembrando agora de um irmão lá da Igreja Batista de João Pessoa. Ele foi com uma frente evangelizadora para a África. E ele foi fazer um trabalho de evangelização na África. E quando ele voltou tão extasiado, tão decepcionado com a vida dele cristã, que ele voltou dizendo assim, que duvidando da sua fé e da sua vida com Deus, e duvidando se ele era crente ou não. Ele estava extasiado pelo que ele viu. Pessoas sendo curadas, paralíticos andando, levantando da cadeira de roda e andando, milagres, poderes miraculosos, coisas tremendas. E ele ficou ali, ele se questionando, olhando para ele, envergonhado, dizendo, eu não sou crente. Ele viu muita coisa tremenda. Ele disse que ficou, ele disse, até hoje está assim, extasiado. E ele perguntou a uma missionária que trabalha na África há muitos anos, e ele perguntou a ela, por que isso não acontecia aqui no Brasil, na sua terra? Por que que aquilo não acontecia aqui? E ela disse assim, porque você não crê no Deus que você serve. Eles, como não creio? Eu sou crente, eu sou membro de igreja, eu sou dizimista, eu estou na igreja, todos os cultos, eu sou muito comprometido, como eu não creio? Ela disse, sabe o quê? Vocês no Brasil, o povo do Brasil e de outras nações prósperas, vocês têm uma fé retalhada, dividida. Vocês creem em muitas outras coisas. Vocês confiam em muitas outras coisas. Vocês têm dinheiro, vocês têm plano de saúde, vocês têm carro, vocês têm bons empregos, vocês têm muitas coisas. De forma que a fé em Deus, ela fica retalhada, ela fica dividida. Aqui não, aqui ninguém tem nada. Ou crê em Deus ou morre.
Ninguém tem nada absolutamente. Então a fé vai toda só para Deus. Se alguém estiver doente e eles não creem em Deus para ele curar, morre. Porque eles não têm plano de saúde, não tem posto de saúde, não tem um hospital, não tem dinheiro, não tem um carro para levar, não tem nada. Então, ou eles creem em Deus, ou então está tudo perdido. Então, eles só têm Deus. Só tem Deus. É por isso que os milagres acontecem. As coisas acontecem. Enquanto outros povos não. Até você ir atrás de Deus, você vai atrás de bons médicos, você toma bons medicamentos, você se apropria de um plano de saúde que você tem, você vai... Até você clamar a Deus, você já fez tudo o que tinha que fazer. Eles aqui não, eles vão direto, logo para Deus, porque não tem outro refúgio, não tem nada. E ele ficou impressionado. Ele disse, é verdade. E ele disse, meu Deus, tem misericórdia. Enquanto as pessoas não depositarem sua fé, sua esperança, somente em Deus, não vem o milagre, a vitória, as bênçãos para a vida dele. Então ele disse que ficou extasiado. Então ele ficou pensando, ele disse, não é de se admirar que países hoje que são conhecidos, países mais prósperos do mundo, como Estados Unidos, Inglaterra, país de Gales, outros países que em séculos passados aconteceram avivamentos tremendos, os maiores avivamentos do cristianismo aconteceram nesses países. Avivamentos poderosos. Os Estados Unidos já teve um avivamento tremendo. A Inglaterra, homens avivalistas que Deus levantou e que orando com um pequeno grupo, aquele poder de Deus desceu sobre a vida deles, aquele fogo tomou conta da vida deles e aquilo foi se espalhando, que tomou conta de um país inteiro, mudou até a constituição de países por causa do avivamento. O sistema de governo foi mudado, casas de festas, de show, de cervejarias e boates, cinemas foram fechados. Igrejas que para as pessoas pegarem um assento, se quisessem se assentar numa cadeira, às 7 horas da noite, quando o culto começasse, eles tinham que fazer fila, enfrentar uma fila, 7 e 8 horas da manhã, na frente da igreja. Igrejas que comportavam 2.000 pessoas, lá fora ficavam 10.000 pessoas querendo entrar. Avivamentos como esses aconteceram em muitos outros países, e esses países prosperaram, cresceram, se tornaram abundantes, prosperaram economicamente, financeiramente, ficaram países riquíssimos, e aí a fé desabou. E depois que eles ficaram muito prósperos, a fé esfriou. Igrejas nos Estados Unidos, por exemplo, igrejas grandes, igrejas enormes, muito maior do que essas, com cultos com 7, 8, 9, 10 pessoas. Muitas igrejas vazias, na Inglaterra e muitos outros países, na Irlanda, grandes igrejas, mas poucas pessoas. A fé desabou. Porque eles ficavam pensando, a gente vai para a igreja para pedir a Deus o quê, se a gente já tem tudo? A gente vai pedir o quê? A gente tem tudo que a gente quer. Então a gente vai pedir o quê? Tem mais nada para a gente pedir. E aí ele disse, se comparando o que tem acontecido nos últimos anos, porque Estados Unidos, tudo que acontece nos Estados Unidos, quando surge alguma coisa nos Estados Unidos, 20 anos depois está aqui no Brasil,
a tecnologia, tudo que a gente tem hoje de moderno, 20 anos atrás já existia nos Estados Unidos e hoje está aqui no Brasil. Então, o Brasil está sendo manchete de jornais exteriores como o país que está decolando economicamente. É um país que está prosperando, está decolando economicamente. A pobreza está acabando. Pessoas que eram muito pobres, agora são de classe média. E está subindo o padrão econômico do país. O Brasil está sendo conhecido assim lá fora. O país que está crescendo, está decolando. Então ele disse, pensando assim, comparando que quando acontece alguma coisa nos Estados Unidos, alguns anos depois vem para o Brasil, a gente fica pensando, será que lá na frente o Brasil ele vai esfriar também? As igrejas vão se esvaziar, as pessoas vão enricando. Isso, na prática, isso já tem sido uma verdade. A gente percebe pessoas que quando elas conseguem as coisas, elas chegam na igreja, por exemplo, desempregadas, sem carro, sem transporte, elas chegam simples, humildes, são pessoas que se envolvem com a obra de Deus, são pessoas de oração, são pessoas que buscam a Deus. E depois que elas conseguem emprego, conseguem melhorar de vida, conseguem comprar um carro, um imóvel, ela logo começa a se afastar da igreja. Isso não vamos generalizar, isso não é generalizado, nem todos são assim, mas que grande parte dos cristãos são assim. Quando eles melhoram, recebem as vitórias que ele quer, chega na igreja querendo uma cura, buscando uma cura, e doente, Deus cura, faz um milagre, e depois ele se esquece de continuar agradecendo a Deus, servindo a Deus, e se distancia. Isso não é aqui, é em todo canto. Isso é muito real, muito visível. Então as pessoas, depois que elas melhoram de vida, financeiramente, têm as coisas, aí elas acham que não tem mais necessidade de ir para a igreja. Para quê? Para que ir para a igreja? Orar para quê? Pedir o quê? Já estou bem, estou muito bem. Então, infelizmente, isso tem acontecido no mundo inteiro. E vamos orar para que isso não aconteça conosco. Nunca, jamais se esfrie na sua fé. Você pode conseguir o que for, melhorar de vida, crescer, você pode até enricar, mas nunca se esqueça do Deus que te deu todas essas coisas. O Deus que fez você. Amém, amadas? Por isso Deus, ele tratava assim com o povo. Ele tinha que mandar uma crise, permitir uma situação deprimente, às vezes praga, peste, enfermidade, muitas coisas, para que o povo se voltasse para ele, clamasse a ele. E a gente chega até a acreditar que Deus, isso é muito falado, e nós cremos que o Senhor, ele ainda vai mandar um poderosíssimo avivamento espiritual no mundo inteiro. No mundo inteiro. Não só na nossa nação, mas no mundo inteiro. Antes da volta de Jesus, vai haver um derramar poderoso do Espírito Santo na terra inteira. É quando a palavra do Senhor diz que aquele que invocar o Senhor, aquele será salvo. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Ou seja, todo aquele que buscar em Jesus a salvação será salvo. Todos aqueles que se quebrantarem, se voltarem para o Senhor, vão ser salvos. Vai ser uma grande colheita espiritual de almas salvas no mundo inteiro. Antes de Jesus voltar, vai haver. Mas antes disso, vai haver um grandioso esfriamento. Por isso é que vai ter que vir esse grande avivamento. Porque vai haver um esfriamento quase que geral. Quando o Senhor diz, o amor de quase todos esfriará. Então vai haver um afastamento,
uma frieza, uma dormência espiritual. Gente se envolvendo com as coisas do mundo secular, saindo de igreja, se desviando, pecando. Vai haver. Justamente por causa da grande prosperidade que virá sobre a terra também. Países pobres, países como o Brasil, e que muita gente que hoje é pobre, vai enricar, vai se tornar muito próspero, vão ganhar muito dinheiro, e por causa disso vão esfriar completamente sua fé. E depois que houver esse grande esfriamento, aí o Senhor vai olhar e vai ter misericórdia, e vai haver um grande derramar do poder do Espírito Santo sobre a terra inteira, né? E aqueles que se voltarem para o Senhor, aqueles que se reconciliarem, aqueles que se renovarem, então vão ser salvos, vão subir, o Senhor vai voltar e vai arrebatar a sua igreja, mas muitos não vão querer, muitos vão ficar no esfriamento. Irmãos, vamos cuidar da nossa vida. Eu não fico só pensando no avivamento. Eu não quero nunca esfriar na minha fé. Não queira nunca esfriar na sua fé. Nunca queira. Amém, irmãos? Não queira não, viu? Se desviar. Sabe por quê? Porque muitos vão morrer nesse esfriamento. Muitos não vão ter a oportunidade de se voltar para o Senhor. Muitos nesse esfriamento espiritual, nesse afastamento, vão partir, vão morrer. E aí não terão a oportunidade de experimentar o avivamento para poder se voltar. Fique firme no Senhor Jesus Cristo. Fique sempre animado. Amém, irmãos? Fique sempre animado. A gente vê histórias de homens como a Bíblia conta a história de Noé, um homem que andou com Deus, né? Ele andava com Deus. Enoque andava com Deus. Muitos homens que andou com Deus, quantos anos viveram? 100 e tantos anos, 160 anos, 170 anos, 100 e tantos anos de vida, e todos os anos de vida deles andaram com Deus. Nós podemos andar com Deus todos os dias da nossa vida. Amém, queridos? Todos os dias da nossa vida nós podemos andar sempre com Deus, na presença de Deus. Não queira não, viu? Não queira se envolver, porque uma hora que você se esfria, você dá uma escorregada, cai no mundo, o diabo lança um laço e você cai nele e ele traga a sua vida. Ele destrói a sua vida. Sua alma poderá até ser salva se você continua tendo fé em Jesus, mas o seu corpo é destruído, sua alma é destruída, seu espírito é salvo, mas sua alma pode ser destruída por Satanás. Você pode ser tolhido de ser instrumento de Deus, usado por Deus, desfrutar das bênçãos de Deus aqui na terra. Amém, amados? Estamos esse mês falando sobre isso, daqui a pouco encerra, domingo próximo, já é o último domingo do mês, né? E a gente encerra. Eu espero que você continue buscando a Deus sempre isso. Avivamento não é só para a gente se lembrar dele quando estamos falando, não. Todo dia, como vocês aí mesmo falaram, é uma vida contínua na presença do Senhor. É uma vida aos pés de Deus, é uma vida sempre em comunhão com Deus, sempre, todos os dias. Mas, amado, deixa eu aqui dar uma palavra para você. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 7, Atos dos Apóstolos. Capítulo 7. Eu quero meditar na vida desse homem aqui. Versículos 54
ao 60. Vamos ler esses versículos aqui. Atos 54, ou Atos 7, 54 a 60. A morte de Estevão. Ouvindo eles isto, enfureciam-se nos seus corações e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam a Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Irmãos, eu fico pensando assim, qual poderia ser o segredo de um homem pouco que nós sabemos dele, desse homem Estevão, no capítulo 6 e 7 de Atos. Seu ministério foi pequeno, foi curto, pouco coisa nós sabemos dele, mas um homem que viveu cheio do Espírito Santo, um homem que no final da sua vida pôde ver a glória de Deus. Ele pôde contemplar no último dia da sua vida o próprio Jesus. Ele viu com os seus olhos Jesus e ele foi recebido na glória por Jesus. O segredo desse homem está no capítulo 6. Volta aí uma página do capítulo 6. A gente leu no final do capítulo 7. Mas a história de Estevão começa aqui no capítulo 6. E eu gostaria hoje, nessa manhã, de meditar um pouquinho sobre a vida desse homem. Ele foi o primeiro mártir do cristianismo. O primeiro homem que morreu por amor a Jesus. E se tornou um mártir no cristianismo. Ele poderia ser, se fôssemos idólatras, poderia ser um ídolo nosso. Poderia ser um santo da igreja que nós iríamos adorá-lo. Mas nós não somos idólatras. O nosso único ídolo é Jesus Cristo. Mas esse homem se tornou um modelo, um exemplo de um verdadeiro cristão. Esse homem, Estevão, ele é um modelo de como deve ser um homem e uma mulher que quer viver uma vida que agrade a Deus e no final dos seus dias contemplar a glória de Deus. Estevão. Então o segredo é esse aqui. Vamos ler esses versículos do capítulo 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo.
Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos dos Sirineus, dos alexandrinos e da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam sobrepor-se à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublivaram ao povo, aos anciãos e aos escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Até aqui, guarde aí esse texto. Então, irmãos, o segredo é esse. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Diga, cheio do Espírito Santo. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Irmãos, eu falei essa semana sobre o texto de Efésios, quando o apóstolo Paulo escreve dizendo: enchei-vos do Espírito. A ordem do Senhor é para a gente se encher do Espírito. Quando ele diz enchei-vos, significa dizer se enchas e continue se enchendo. Mantenha-se cheio. O sentido literal daquela palavra é mantenha-se sempre cheio do Espírito. Essa é a condição melhor de vida de um crente, cheio do Espírito Santo. Somente ele, cheio do Espírito Santo, ele vai viver a vida cristã em plenitude. Cheio do Espírito Santo, ele vai desfrutar de todas as promessas da palavra do Senhor, cheio do Espírito Santo. Então é isso que eu quero falar nesta manhã. Como era a vida de Estevão? Quais as suas características, qualidades, qualificações, o que tinha na vida de Estevão? Ele era um dos 7 diáconos que foram escolhidos lá na igreja primitiva. Os apóstolos pregavam, ministravam, mas não tinha pessoas para ajudar na distribuição das cestas básicas para as viúvas, os órfãos, para fazer o trabalho social na comunidade. A multidão era grande. Os apóstolos não tinham tempo de atender, não podia sair do púlpito, deixar de estudar a palavra para ficar resolvendo questões entre o povo. E aí eles discutiram, muita gente está ficando sem assistência. Não está sendo assistido porque nós não temos condição de dar conta, de parar para dar conta. Então vamos escolher entre a comunidade homens de quê? Boa reputação. Vamos escolher homens, e eles escolheram no meio daquela comunidade 7 homens de boa reputação. Fala essa palavra, boa. Olha, irmãos, isso aqui nos traz a reflexão de que para servirmos na casa do Senhor, para se servir na casa do Senhor, não pode ser qualquer um. Não pode se servir de qualquer maneira, qualquer pessoa, de todo jeito. Viu? Ser qualquer um que faça as coisas na casa de Deus. Para se fazer as coisas na casa de Deus, ainda que seja uma assistência aos necessitados. Eles eram diáconos, não eram nem apóstolos. Os apóstolos pregavam uma doutrina, a palavra. Eles não pregavam.
Eles não foram escolhidos para pregar no púlpito, ensinar a ninguém. Eles foram escolhidos para servir, para recolher ofertas, para distribuir alimentos, para cuidar da disciplina no meio do povo. Eram diáconos, os 7 primeiros diáconos da igreja primitiva. Estevão foi destacado entre os 7. Você vê que diz os nomes dos outros, mas só Estevão se destaca entre eles, porque ele era um homem que realizava milagres e prodígios. Ele fazia grandes obras, pregava também a palavra, não no púlpito, mas pregava na rua, pregava às pessoas. Ele tinha qualidades maravilhosas. Então veja, irmãos, aqui a gente aprende como é que uma pessoa cheia do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Quem é a pessoa que é cheia do Espírito Santo? Quem é? Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo é uma pessoa que tem dons espirituais, fala línguas estranhas, profecia, tem revelação, tem visão. É uma pessoa que dá muito glória a Deus. Quem é a pessoa cheia do Espírito Santo? Aquela que está todo dia só na igreja? Aquela que conhece sua Bíblia? Olha aqui as qualidades. Primeiro, boa reputação. Fala de novo isso. Boa. Você falou, Janeiro disse assim, bom testemunho. É testemunho. Um homem, para ser cheio do Espírito Santo, ele começa por aí. Ele tem por obrigação de ter um bom testemunho. Reputação é o seu testemunho diante do mundo, diante das pessoas. É o que o mundo pensa dele, vê nele. É o que as pessoas observam naquela outra pessoa. É a reputação. E isso envolve, irmão, ética e caráter. Reputação envolve você ter um nome a zelar. Você zelar pelo seu nome. Eu aprendi uma coisa na vida. O seu nome vale mais do que dinheiro. Você zelar pelo seu nome vale mais do que dinheiro. Amém, irmãos? Tem gente que por causa de dinheiro esculacha seu nome. Seu nome vai para a lama, mas ele quer dinheiro. Não, o seu nome, a sua reputação vale mais que dinheiro. Vale mais do que dinheiro no banco. Vale mais, viu, irmão, do que bens. O seu nome, zele pela sua reputação. Não precisa você ser rico, ter um sobrenome famoso, ser da família dos Cunha Lima, ser da família de não sei quem importante. Não. Você tem a sua reputação. Zele pela sua reputação, pelo seu nome. Amém, irmãos? Zele. As pessoas, o valor delas está na sua reputação. Não é na roupa que ela veste, não é no curso que ela tem, no carro que ela anda, na casa que ela mora, o emprego que ele tem. O seu valor está na sua reputação. Cuide da sua reputação. Isso para Deus é fundamental. Isso para um cristão é fundamental. É a nossa reputação. É o seu nome. É você ter caráter. Ética e caráter. Isso é a forma pela qual você vive o seu dia a dia. Qual é a sua conduta diante da sociedade que você vive? É a sua conduta. Toda a sua maneira de viver. Isso eu falo muito aqui, né? Você sabe que eu toco tanto nisso. E eu nunca vou deixar de tocar. Eu vou bater. E eu bato muito nessa tecla. É uma das teclas que eu gosto mais de falar. É sobre a qualidade de vida que um cristão tem. Sobretudo lá fora, para o mundo. Não adianta você estar nas igrejas, estar dentro de uma igreja, cantando, louvando, dando glória a Deus, dizendo que é crente, e dando um mau testemunho lá fora. E sendo um péssimo testemunho. E sendo um tropeço, uma vergonha, onde você trabalha, onde você mora, para sua família, para amigos seus.
pessoas olharem para você e dizer que qualidade, sei lá, crente, coisa nenhuma, olha o tipo de vida, olha como é que ele trata, olha como é que ele fala, olha como é que ele negocia, olha como é que ele vive. Eu vou continuar falando muito sobre isso. A minha tônica, eu acho que do meu ministério, se eu fosse escolher uma tônica, tem pastores, é na família, nas finanças, pregar sobre não sei o quê. Eu acho que a minha era vida cristã, testemunho de vida cristã. Minha tônica é essa, eu gosto muito de tocar nisso. Eu gosto muito de falar sobre isso. Porque eu só valorizo um crente verdadeiro, eu só digo que um crente é verdadeiro quando ele é reconhecido como um crente lá no mundo, como um crente de verdade. Quando as pessoas lá fora também falam bem dele. Falam bem dele. Todos que ele se relaciona lá fora, o conhece como uma pessoa de boa reputação, de caráter. Aí eu valorizo esse crente, eu valorizo, aí eu digo que ele é crente. Eu digo que ele é crente. Então isso fala disso, irmão. Ética fala de ser, o que é isso? Caráter, ética, fala de quê? De você ser justo, ser uma pessoa justa. Não é porque você não gosta de alguém que você vai detoná-la. Não, você tem que ser justo. Você pode até não gostar, mas você tem que reconhecer o valor daquela pessoa. Você tem que ser justo. Você tem que saber quando ela precisa, ela merece um elogio, você precisa dar, porque você é justo. Amém, queridos? Você pode até nem gostar, mas você tem que reconhecer. Eu não vou muito com a cara, mas que isso tem esse valor? Tem. Seja uma pessoa justa, ser justo, ser íntegro. Irmãos, eu falo isso porque, olha, eu tenho visto tantas coisas que me deixam indignada e que eu fico questionando a fé dessa pessoa, sabe, a vida cristã dela, a vida de comunhão, o fato dela ser crente. Eu questiono muito quando eu me decepciono, quando eu vejo mau testemunho, maus exemplos de uma pessoa dessa. Para mim, ela perde totalmente, ponto, sabe? Perde completamente. A ponto de muitas pessoas eu chegar a dizer assim, comigo essa pessoa não, eu não conto mais, comigo não arruma mais nada, porque um testemunho desse não me conquista mais, é sério. Então, ser íntegro, ser uma pessoa decente, honesta, sincera, correta. Preste atenção, viu, irmãos? Tem gente que não valoriza essas coisas, não valoriza, sabe? Não perde tempo em proceder desonestamente. Não perde tempo. Numa oportunidade, porque ninguém viu, porque ninguém sabe, ele faz coisas, sabe, desonestas. É ser honesto, é ser correto em todas as coisas, nos seus relacionamentos, sejam de amizade, ser uma pessoa correta, respeitadora, fiel, seja nos negócios, na vida profissional. Tudo que você for fazer, seja reto, seja justo, sabe? Na sua família, tudo que envolve, aquilo que envolve os tratos, compromissos, palavras, atitudes, ações e reações de uma pessoa, isso é ética. Isso é ética. O contrário disso, quem não tem ética, não cumpre com suas obrigações, são pessoas que não cumprem com a obrigação, não cumpre com a sua palavra, não honra a sua palavra, deu a palavra, mas dá um para trás. Eu falei, mas não dá, então não vou fazer mais. Mas você não deu a sua palavra. Não, mas agora não adianta. Ninguém vai fazer, eu também não vou fazer. Ninguém deu. A menina na comissão de formatura, aí uns ficaram de fazer algumas coisas, dar uma quantia de dinheiro para fazer algumas coisas, e aí, de última hora, um não deu, aí o outro falou, fulano não deu, também não vou dar. Mas você está vendo a necessidade
Juliana minha está na frente das finanças. Mas você não falou que ia dar? Não, mas só eu dar? Se fulana também falhou, pois eu também não vou dar. Quer dizer, um rapaz, uma pessoa que está se profissionalizando, está partindo para ser um profissional. Aí eu digo, isso é falta de caráter. Ele está começando muito mal. Não é porque fulano não deu que eu não vou dar. Não é porque fulano falhou que eu também vou falhar. Não. Aconteça o que acontecer. Eu falei que vou fazer, eu faço. Ainda que seja eu sozinho, eu faço. Isso é ter palavra, isso é honrar a palavra. Aprenda a honrar a sua palavra. Amém, irmãos? Aprenda a honrar. Uma pessoa que não honra a palavra, ela não é merecedora de confiança. Ela não inspira confiança. Sabe? Ela é tida como ninguém. Gente que a sua palavra não vale. Você não pode fazer negócio com ela. Você não pode confiar na palavra dela. Misericórdia. Para mim, uma pessoa desse tipo, não venha me dizer que é crente, não. Não venha me dizer que é avivada e é renovada e é abençoada, não. Se você não honra, para mim isso aí, irmão, é fundamental. Se você não honra com a sua palavra, não vem, não. E nesses dias eu peguei um indivíduo aqui. E eu tive que falar essas coisas. Digo, eu confiei na sua palavra. Eu confiei em você. E vocês não foi homem para honrar a sua palavra. Não quero mais fazer negócio nenhum com você. Não quero fazer negócio nenhum com você. Nem quero você mais em nada meu. Nada aqui na igreja. Porque você não honrou a sua palavra. Você não honrou o seu compromisso. O seu trato comigo foi esse. Você tratou isso. Você não cumpriu. E fez o que você queria, sem me comunicar. Não gostei. E não aceito. Está encerrado aqui o que eu tinha a fazer com você. Uma pessoa dessa para mim, sinceramente, não vale nada. Gente que não honra a sua palavra. Eu não confio mais em nada que venha dessa pessoa. Palavra nenhuma. A pessoa que não honra seus compromissos é mentiroso, é enganador, é trapaceiro, é trambiqueiro, pode até roubar. Gente que não honra a sua palavra é capaz também de fazer essas coisas. Eu sou indignada. Honre. Se você assumiu o compromisso, cumpra. Seja honrado. Davi disse para Salomão, quando ele estava encerrando o seu ministério de rei, seu reinado, nos últimos dias de sua vida, chamou o seu filho e ele disse uma palavra: "Sê homem, seja um homem." Davi disse para o seu filho Salomão: seja homem. Ele não estava falando seja másculo, não. Ele estava falando no sentido masculino, machista, não. Seja um homem, seja honrado. Tenha caráter, seja ético. Davi, ele teve alguns erros, cometeu alguns erros, mas ele era um homem ético. Ele era um homem honrado, cumpria com a sua palavra. Aquilo que ele disse para Jonatã, o seu amigo, filho de Saul, e ele prometeu a Jonatã, porque era muito amigo dele, cuidar de toda a sua família. Eles fizeram uma aliança. Se eu morrer primeiro, você dá cobertura à minha família. Se você morrer, eu dou cobertura à sua. Fizeram um trato. E depois Jonatas morreu. E Davi cumpriu com seu compromisso. Depois de muito tempo, Davi mandou buscar um parente de Saul, chamado Mefibosete. Caba que estava lá em Lodebar, num lugar deserto, longe, vivendo lá numa miséria total, numa pobreza. Tinha um defeito físico e estava lá precisando, longe, depois de muito tempo. Davi, quando soube, mandou trazer ele, buscar ele. E botou ele sentado na sua mesa e disse: a partir de agora, você vai comer na minha mesa, a mesa de rei. Você vai comer como um príncipe, você vai ser um príncipe.
E ele cuidou dele, de todos os seus filhos, seus criados, de toda a sua família, para cumprir a sua palavra. Irmãos, a vida do crente, um crente de verdade, o verdadeiro cristão, ele tem por obrigação de ter uma palavra, de ter boa reputação. Isso aqui, para mim, é o que há de mais importante na vida de um crente. Crente ser cheio do Espírito Santo, falar línguas estranhas, mas não cumprir com a sua palavra, ele pode ser cheio de muita coisa, menos do Espírito Santo. Ele pode ser cheio de muita coisa, de muito pantinho, de muita imitação, de muita mentira, de muita criancice, mas do Espírito Santo não. Quem é cheio do Espírito Santo tem palavra. Boa reputação. Ser justo, ser íntegro. Seja íntegro. Seja reto. Seja decente. Seja uma pessoa decente. Sabe o que é gente decente? Gente que honra seus compromissos. É gente decente. Sincero. Sabe? Então, quem não é ético não cumpre com obrigação. Pratica corrupção. Faz corrupção. Cuidado, irmãos. Cuidado com o negócio de corrupção. Eu digo para minhas filhas, olha, nunca pague propina a guarda de trânsito, a policial. Eu nunca paguei. Eu nunca pagarei. Quer me multar? Me multe. Mas eu não ofereço um centavo. Dirijo já há mais de 10 anos. Por isso que eu ando com minhas coisas tudo certa. Meu carro emplacado, no dia certo emplaco, pago tudo direitinho, sabe? Para não ter medo de ficar me escondendo de guarda, Eu ando. Mas se por acaso for pego, já fui. Uma vez, passei numa casa que faz bolo, ali na Liberdade. Parei, comprei um bolo. E quando comprei o bolo, entrei no carro e, displicentemente, não botei o cinto de segurança. Não botei o cinto. Estava errada. Achei que vinha rapidinho. Quando eu dou a volta assim, tinha uma blitz. Psst, o cara parou. Ele parou, foi que eu me lembrei. Parou. Psst, psst, psst. Sua carteira, mostrei. Documento do carro, mostrei. Tudinho, ele disse. A senhora está sem cinto, né? Eu digo, estou. Estou errada. A senhora sabe que a senhora vai ser multada? Sei. Tudo bem. Pode multar. A multa é cento, não sei o que, não sei o que, deu o valor, diga, é verdade. O senhor está de sua razão. Pode lavrar a multa. Aí ele olhou para mim, ficou olhando, calado, esperando que eu oferecesse alguma coisa. E eu lá. Eu digo, realmente estou errada. Parei ali, mas não tem justificativa não botei o cinto, estou errada. E eu fiquei lá. E ele olhando para mim, esperando que eu negociasse com ele, alguma coisa. Aí eu calada. Ele disse, fala o seguinte, eu não vou lhe multar como sem cinto não, porque a multa de quem não está com cinto é muito pesada. Eu vou lhe multar com não sei o quê. Eu disse lá, não me lembro mal o que foi. Vai ser tanto. Eu digo, tá certo, muito obrigado. Muito obrigado. E ele olhando para mim. Ficou bem calado, olhando para mim. Esperando que eu desse alguma coisa. E eu calada. Tá certo. Obrigada. E ele calado. Que eles não falam, né? Fica calado. E ficou assim uns minutinhos, ele calado, olhando para mim, e eu esperando ele levar. Eu digo, tudo bem, pode multar. E aí passou um tempo, só que ele não podia multar, porque ele era um policial. Aí ele viu que eu não oferecia nada a ele. Vai embora, tudo bem. Eu digo, tá bom, muito obrigado, até logo. Vim embora. Caba insistiu, pelejou, igual o diabo, pelejou. Aí eu não ofereci. E eu entendendo a dele, eu quieta. Não dei. Guarda de trânsito mesmo. Às vezes estacionei num local e estava proibido. Então chegou lá e disse, a multa. Aí eu digo, gente, não pode. Aí foi que ele, não pode estacionar aqui. É verdade. Tá bom, pode multar. Aí ele
ficou olhando para mim. Esses cabas são hábito, é costume. Você que dirige sabe disso, né? Sabe disso. Mas eu não ofereci nada. Ele me multou. E eu paguei a multa. Paguei aquela multa. Não dou. Não faço negociação. Eu digo para a minha que dirige também. Por favor. Errou, assuma seu erro. Estou errada. Agora eu fico indignada. Eu fico indignada com propina, com corrupção, com esse tipo de coisa que existe aqui, não só em Campina Grande, no Brasil inteiro. Esse tipo de negócio, de negociação, de estar oferecendo isso, aquilo, outro. Minha carteira, eu tirei minha carteira. Não comprei carteira. Eu tirei minha carteira honradamente. Dirijo, sabe? Porque eu sei dirigir. Porque eu tirei a carteira. Fiz tudo que tinha que ser feito. Eu sou indignada com pagamento de propina, todo tipo de corrupção. Irmãos, não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. Todo crente pode fazer isso. Agora imagine você, eu, uma pastora, está dentro do carro, na hora o cabo dele, estamos aqui, estamos R$20, estamos R$50. Aí depois, tá bom, pastora, obrigada. Depois descobri, aí falava assim, porque eles me conhecem em todo canto. Eu penso que eu não sou conhecida, eu sou demais. Dos policiais, tudinho aí. Uma vez eu fui para João Pessoa, tinha que viajar às 5 horas da manhã e estava perdi o sono. Eu digo, ai meu Deus do céu, quando eu perco o sono é muito ruim. Eu digo, quando é de manhã cedo o sono vai chegar e é na hora de eu viajar e não dá. Eu digo, sabe uma coisa, vou me levantar, vamos embora. Umas 3 horas da manhã, sozinha, me levantei, o Romualdo nem me viu, saí, peguei minhas coisas, peguei o carro e saí. Eu digo, vamos embora, vou amanhecer o dia lá já para eu dormir lá, porque senão eu fico com sono, e com sono eu não dirijo. 3 horas da manhã, peguei o carro e fui embora. Cheguei na Manzoá, parou na Manzoá, escuro, o policial parou, botou a lanterna dentro do meu carro, olhou o carro todo assim, para dentro do carro, eu sozinha, 3 horas da manhã, uma mulher. Aí ele verificou, examinou, aí depois ele olhou para mim e disse, já vai para a luta essa hora, pastora? Ele ficou com medo que eu tivesse sendo, eu fiquei pensando, vai ver que ele pensou que eu estava sendo sequestrada, e ele ficou observando, botou a lanterna lá atrás do banco, olhou, aí depois que olhou para mim, disse, já vai para a luta essa hora, pastora? Nunca vi o homem, mas me conhece. Eu digo, vou, meu filho, 5 horas da manhã eu tenho que estar lá. Boa viagem, Deus abençoe, vou. Fechei o carro, fui embora. Aí o povo me conhece. Agora eu vou estar pagando propina. Que testemunho bonito. Que coisa linda, eu estar pagando propina, fazendo corrupção, comprando carteira, fazendo coisa desse tipo. Irmãos, a melhor coisa, a maior riqueza, o maior bem que você pode ter é o seu nome zelado, limpo, honrado. É o seu testemunho. Amém, irmãos? Olha para o seu irmão e diga, é o seu testemunho, irmão, é o seu testemunho. Faça essas coisas não. Tá? Tem gente que gosta de vender porcaria, dizendo que é boa, né? Coisa quebrada, dá uma tapinha. Oh, meu Deus, é terrível isso. Seja sincero. Deus só abençoa. Deus irmão, pode ninguém saber, ninguém vê, mas Deus vê. E é Deus que trata conosco, e é dele que a gente precisa. É dele que vem as coisas que a gente quer. Então é ele que vê. Não adianta você querer dar uma tapeada, uma escondida. Amém, irmãos? Então, gente que não tem ética, é gente assim, é gente que pratica corrupção, mentira, gente que mente, crente mentiroso. Mentiroso, eu conheço gente que mente tanto descaradamente, que a gente sabe que está mentindo. Eu digo, meu Deus, como é que essa pessoa tem coragem de estar contando uma coisa dessa, que ninguém aqui é idiota, bestalhado, burro, para não saber que isso é uma mentira. É mentiroso. Hábito, tem gente que tem hábito, crente que tem hábito de mentir, vício de mentir, gosta de mentir, mente por tudo. Pelo amor de Deus, fala a verdade. O apóstolo Paulo disse, aquele que mentia, antes fale a verdade. Deixe a mentira e fale a verdade com o seu próximo.
Fale a verdade. Isso é coisa de quem não tem Deus. Mentira, falsidade, quem não tem caráter, ética, quem não tem boa reputação, é falso, é oportunista, gosta de se aproveitar de qualquer situaçãozinha que possa lhe dar um lucro, um benefício, ele não perde tempo, quer nem saber, por isso que se mete muitas vezes em roubadas por aí, em frias por aí, porque é oportunista. Seja reto, seja justo, cuidado com coisa que você fica comprando aí barato, celular barato, coisa barata, som barato, sei o que barato, às vezes pode ser até roubado, mas você está achando que é barato, é bom. Eu tenho muito medo dessas coisas, eu tenho muito medo. Melhor você ir numa loja e comprar coisa com a nota fiscal, ser caro e pagar, do que você estar comprando coisinha de um e coisinha de outro aí, porque é barato. Você pode cair numa cilada de repente, a polícia chegar na tua porta para pegar aquele negócio, e você vai ser enquadrado também, né? Como receptor. Perigoso. Mas tem gente que gosta muito dessas coisas, só vive enrolado com essas coisas, metido, até procura essas. Cuidado, hein? Cuidado. Crente tem que ter muito cuidado com o que ele faz, irmãos. Então, oportunismo, gente que não tem caráter, não tem dignidade, não tem boa reputação, até rouba. Lança a mão do que é o dos outros. Não paga quem deve. Não paga. Isso, eu sou indignada com gente que não paga. Que não paga quem deve. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não tem coisa mais feia, não. Gente que deve, sabe que deve, e encara a cara do outro assim, mas ele não está nem aí, não dá nenhuma satisfação. Pague o que deve. Pelo amor de Deus. É triste. Gente que não tem dignidade, não tem boa reputação, vive brigando, vive se intrigando um com o outro, discutindo, jogando um contra o outro, fazendo fofoca. Isso tudo é de gente que não tem boa reputação. Tem gente que você sabe disso, você que está aqui, irmão, sabe disso, na gama de amigos seu, de jeito conhecido seu, você tem alguém que você diz assim, não conta isso para fulano, não. Ó, você tem um segredo, alguma coisa que está acontecendo, você diz, não conta, sabe? Fulano não pode saber. Tu sabe que fulano não pode saber, porque se souber, o mundo inteiro vai saber. Campina Grande, Paraíba e Brasil vai ficar sabendo na mesma hora, porque, né? Não tem? Você não tem? Gente, você não conhece alguém assim? Todo mundo aqui conhece alguém assim. Quer dizer, ó, não conta não, porque se contar, já está na rua, tudo. Que é aquela pessoa. Isso é gente que não tem reputação, boa reputação. É tudo isso aí. Sabe, irmão? É tudo isso aí. Então, para mim, boa reputação é fundamental. Diga, boa reputação. Olhe para o seu irmão e diga, irmão, tenha boa reputação. Cuide da sua reputação. Cuide do seu nome. Você tem um nome a zelar. Eu tenho um nome a zelar. Não é só o nome de pastor, é o nome de crente, o nome de cristão, sobretudo. Amém, irmãos? Sobretudo, dizer que é crente é peso e responsabilidade. Para depois você não ir ferir outros, atrapalhar que outros sirvam a Jesus por causa do seu mau testemunho. Estevão, ele tinha boa reputação, era um homem que tinha boa reputação. Sabe outra coisa? Ele era cheio de sabedoria. Estevão, ele era um homem cheio de sabedoria. Capítulo 6, versículos 9 a 11, diz assim, levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirindeus, dos alexandrinos, dos da Cilícia, discutiam com Estevão, e não podiam sobrepor-se à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Ele era um homem cheio de sabedoria. Os homens, os religiosos, os fariseus da época, vendo ele
fazer os milagres e falar do Senhor Jesus e da palavra, eles queriam contrapor-se, eles queriam contradizê-lo, mas eles não tinham como, porque o homem era cheio de sabedoria. Eles não conseguiram derrotá-lo em nenhum momento da discussão, né? E Estevão, ele demonstra a sua sabedoria, porque quando ele foi pego, ele foi levado para ser morto, né, apedrejado, ele não, e perante o Sinédrio, ele não quis se defender, ele não procurou defender-se, ele não procurou apresentar defesas, mas ele aproveitou aquela oportunidade, ele não apresentou nenhuma defesa dele, não se defendeu, ele aproveitou a oportunidade para pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Ele foi pregar, falou dos pecados, né, de Israel e fez lembrar que eles haviam se rebelado contra Moisés. Na sua pregação, ele mostra para eles que eles se rebelaram contra os profetas de Deus e se voltaram para os ídolos, né, e ele mostrou, apontou o pecado deles e o que eles fizeram com o Senhor Jesus Cristo, e aproveitou e pregou o amor de Jesus, pregou o Evangelho para eles. Ele aproveitou essa oportunidade, era um homem cheio de sabedoria. Ele estava mais preocupado com a salvação daqueles homens, mesmo depois da morte dele, que eles viessem a ser salvos, como de fato aconteceu. Um desses acusadores dele, que tinha mandado prendê-lo, chamava-se quem? Saulo. Quem era Saulo? Paulo, o apóstolo Paulo. Saulo, ele participou da morte de Estevão, foi um dos líderes que ordenou o apedrejamento de Estevão. E depois, Saulo de Tarso foi transformado no apóstolo Paulo, o maior apóstolo da igreja cristã. O apóstolo Paulo, com o testemunho de Estevão. O testemunho de Estevão salvou, tocou o coração de Paulo depois, lá na frente. Então, Estevão estava mais interessado na salvação das pessoas do que na sua salvação do seu corpo. Sua alma já era salva, mas ele não estava nem se importando morrer, desde que outros fossem salvos. Era um homem cheio de sabedoria, cheio de sabedoria. A gente tem que ter sabedoria, irmãos. Um homem cheio de